Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É sempre uma alegria e com muito prazer em Cristo de podermos estar reunidos num só corpo, numa só fé, no mesmo propósito. É assim que a igreja ela deve entender, é assim que a igreja compreende que aqueles que estão em Cristo formam um único corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Então estou aqui não em nome de nenhuma congregação, nem para dar honra a nenhuma congregação, a nenhuma placa de congregação, absolutamente não. Mas estou aqui para trazer um aviso, um alerta e uma palavra para que possa o Senhor despertá-lo. Eu sei que neste momento algumas pessoas e muitas pessoas ainda dormem. E é um tempo de despertar. É um tempo de buscar, de fato, demonstrar aquilo que você, cada um de nós fomos chamados. É um tempo de definição, eu sempre tenho falado isso em mensagens, e através de vídeos, através aqui do rádio, que é um tempo de muita aflição que virá sobre a face da terra. E Deus tem chamado e levantado os verdadeiros profetas, homens de Deus, compromissos com Deus, compromisso com a verdade. Não ficar aqui fantasiando um evangelho para que você seja enganado ou para que você seja iludido, como muitos têm feito por aí. Eu quero ler aqui, antes de nós lermos uma palavra, eu trazer aqui um recado muito importante para você, para despertar aquele que está dormindo, é claro, obviamente. É um tempo em que Jesus está dizendo lá dentro da sepultura, como fez com Lázaro, e muitos estão saindo e ouvindo a voz do Senhor. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra e a voz do Senhor. Antes de mais nada, quero dizer que nós estamos aqui no nosso estúdio, na nossa emissora, e eu quero poder agradecer a você que está na audiência, você que vai acompanhar este vídeo e que vai servir também de um grande soldado para que a palavra do Senhor possa alcançar ainda o coração de todos aqueles que têm sede e fome da verdade. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo, ao se dirigir à igreja, a se dirigir aos convertidos naquele momento, quando Paulo esteve ali em Tessalônica, havia um grupo de judeus recém-convertidos e havia alguns irmãos convertidos que ainda não entendiam a mensagem e a verdade. E Paulo aqui no capítulo 5, versículo 3, ele nos alerta, ele alerta a humanidade ao dizer que quando andarem dizendo há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O que nós queremos dizer com isso? Eu quero poder ter essa oportunidade de me dirigir a você e de falar. Eu estava agora há pouco, todos nós, quem tem buscado o conhecimento, quem tem buscado as informações, eu quero dizer para você também que é um pastor, você que recebeu, né, um encargo, que você tenha um entendimento, que você tenha a compreensão daquilo que de fato o Senhor tem revelado aos homens e à igreja. E não sair por aí ficar falando e anunciando um evangelho que é tirado da cabeça e do coração, como muitas pessoas têm feito. Pessoas, por essa razão, há muitos que dormem. Há muitos que estão enfermos, doentes, paralíticos, cegos, surdos. E o Senhor quer mudar essa realidade na sua vida, na vida de alguém. Quando eu tenho certeza que quando esse vídeo chegar e quando estas palavras chegarem ao coração de alguém que Deus vai preparar, certamente ficarão atentas ao que o Senhor quer falar. O apóstolo Paulo aqui, a própria palavra, Jesus também havia dito que não haverá paz sobre a terra.
E quando todos disserem a paz, haverá o quê? Uma repentina destruição. Nessa última quinta-feira, né, do dia 13 ou dia 12, acho que foi isso aí, houve um comunicado e um tratado de paz que foi assinado entre Israel e um grupo e um povo e os árabes, né? E quem foi o intermediário de toda essa reunião? Ali foi a Casa Branca, Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, que intermediou este tratado de paz, ao qual eles deram o nome de Tratado de Abraham, ou seja, Tratados de Abraão, com o propósito de promover a paz entre as duas nações. É claro que tem todo um jogo político por detrás de tudo isso. Donald Trump, todos sabem, que está brigando para uma reeleição no seu país. E é claro que existe aí uma forma de querer se vangloriar em cima desta questão. Mas tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus. Enquanto muitos homens, enquanto você está preocupado em querer ir para as congregações para resolver um problema pessoal seu, obviamente que o inimigo tem trabalhado arduamente para colocar umas vendas nos seus olhos, para que você não enxergue que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, mas não é uma pandemia destas que estão sendo anunciadas na televisão, na mídia, seja onde for. É uma pandemia espiritual, uma cegueira espiritual. Uma aliança em que os homens têm feito, estão prestes a fazerem, com o próprio anticristo, meu irmão. O Senhor tem colocado no meu coração que nós estamos vivendo as vésperas, nós estamos quase prontos para ser tomados. A igreja, obviamente, que eu estou dizendo. Não estou falando aqueles que dizem que creem na palavra. É aqueles que verdadeiramente caminham na palavra, que têm uma vida na palavra. Obviamente que esse tratado de paz, não haverá paz nenhuma. O que vai desencadear através deste tratado é uma grande guerra. Uma guerra que vai incluir todas as demais nações, inclusive o Brasil. Quando eu falei uma ocasião passada, que nós não temos que ficar orando por nação nenhuma, eu fui muito criticado. Algumas pessoas se levantaram contra mim para dizer: que isso, pastor, nós não devemos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país, para que haja um país melhor, para que haja governantes verdadeiros, responsáveis. Eu disse que não, porque o Senhor não recebeu, o Senhor não deu à igreja este encargo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, nada me propus a saber, a não ser Cristo. Nós temos que estar envolvidos em dar o testemunho, em ser o próprio testemunho das palavras do nosso Senhor. Então, quando eu percebi, a minha mulher chegou perto de mim e disse assim: olha aqui, você viu a notícia de hoje? Eu disse: qual? Acabou de ser assinado, acabou de ser decretado um tratado de paz entre os palestinos e entre Israel. E é claro que Donald Trump, ele não vai deixar de se vangloriar em cima disso para dizer: tá vendo? Eu sou o único que conseguiu fazer este tratado. Eu fui o único que consegui chegar lá e fazer com que eles se dessem as mãos. Absolutamente, isso tudo é uma farsa. Uma guerra está desencadeada a qualquer momento. Uma terceira guerra, ela vai surgir. E eu não estou aqui para ficar trazendo baboseira para você, falando que você vai ser curado, que Deus vai abençoar a sua família, o seu casamento, que Deus vai te dar filhos, que Deus vai te dar prosperidade. Meu irmão, isso aí tudo é balela. Isso tudo é conversa jogada fora. Quem prega isso aí, quem fica aí pregando, usando púlpito para anunciar esse tipo de evangelho, entre aspas, porque isso nunca foi evangelho, estão enganando, estão sendo enganados e enganando a muitos. Nós fomos chamados para alertar você, a tomar uma decisão, a você vir para o lado de Cristo, a você abraçar a Cristo, caminhar com Cristo verdadeiramente, crer na salvação, crer verdadeiramente naquilo que o Senhor
realizou por cada um de nós. Você acha que eu, como homem, eu fui chamado por Deus há mais de 20 e tantos anos, mas eu não me asseguro e não estou firmado no tempo daquilo ou no tempo que eu fui convertido ou que o Senhor me chamou. Eu estou aprendendo a cada dia. E estes dias tem sido um tempo em que o Senhor tem me ensinado muitas coisas. Então, quando ela chegou perto de mim, a minha mulher, ela disse assim: olha, você viu o que está acontecendo? Porventura nós estamos vivendo os últimos tempos? Eu disse, claro que sim. Obviamente que a igreja ela não vai ficar prisioneira das coisas que o anticristo vai criar no planeta Terra, porque a igreja será tirada. A igreja ela não passará por esse processo, esse período de grande tragédia que virá sobre a Terra. Enquanto Satanás está enganando muita gente aí para ficar preso com questão de coronavírus, né, pecados, situações adversas, porque o fulano fez isso, o ciclano cometeu isso, não pode aquilo. Satanás está enganando, filho. Satanás está te enganando, você que é um pastor, ou você que leva um título de pastor, você está sendo enganado, filho. Pode ficarem com raiva, pode dizer o que quiserem. Eu já recebi 1, 2 mensagens mal criadas. Se eu receber 5, 10, isso não me interessa. Estou aqui para falar e ser uma voz que clama no deserto para que os defuntos ressuscitem. Assim como Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, que revela também que os homens, por mais que acharem que são amigos do Senhor, estão dentro da sepultura. Não era uma pessoa qualquer que estava dentro daquela sepultura. Era um amigo de Jesus. Isso significa que tem muitos religiosos que se dizem amigos, mas estão mortos. E qual é a função de um profeta? Qual é a função de um homem de Deus, como Elias lá no deserto, quando se dirigiu ao rei Acabe e dizia: rei, você vai morrer se você se unir a esta prostituta? Obviamente que ele não estava falando de uma prostituta por causa dos atos de prostituição de uma mulher. Ele estava falando de uma prostituição idólatra, uma prostituição que era contra os princípios da palavra. Por isso a palavra fala que o rei Acabe foi considerado um dos piores reis que Israel teve. Bom, mas vamos voltar à questão desse tratado de paz. Você acha que vai haver paz? Jesus disse que nunca haverá paz. Ele veio para trazer espada. E o apóstolo Paulo confirma esta palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz, o que virá? Bênção? Não. Vida tranquila? Absolutamente. Repentina destruição. Agora eu quero me dirigir a você que é um pastor, você que leva um título de pastor, pastora, bispo, bispa, sei lá que nome que você dá. É isso que você tem ensinado à congregação? Porque dentro da sua congregação, nem todos os que dizem Senhor ou dizem que Senhor é o Senhor, é do Senhor. É claro que eu não sou juiz para tirar aqueles que são ou dos que não são, porque mesmo assim, mesmo porque Deus não me revelou isso. E Ele nem me deu autoridade para isso. Agora, o que você deveria estar anunciando aí na congregação, meu amigo? Não, se eu quero saber aonde essa palavra vai chegar, eu sei que ela vai chegar a um coração que realmente vai se quebrantar. Agora, eu não estou nem um pouco preocupado se as pessoas vão dizer: o pastor Júlio César, o pastor Júlio fala... Não, meu irmão, não estou preocupado com isso, não. Quando eu vi essa notícia de que Donald Trump foi um intermediário, ali forma uma trindade satânica, a verdade é esta. Trump, Netanyahu, né, e Mohamed, lá um dos chefes dos palestinos, do povo árabe. Obviamente, meu irmão, que este é um princípio de uma aliança maligna. É óbvio que o anticristo está para assumir a terra a qualquer momento. E você está aí pregando o quê? Você está ensinando as ovelhas que não são suas, mas que são do Senhor. Outro dia eu vi um pastor numa mensagem. Se é que eu posso chamá-lo de pastor? Deus sabe. Quem sou eu para julgá-lo? Dizendo que as ovelhas eram dele. Era do rebanho dele. E ficou totalmente tirado porque
percebeu que algumas ovelhas estavam indo para outra congregação. Meu Deus do céu, quanta ignorância, quanta cegueira. Esses homens estão aliançados, amalgamados com o próprio anticristo. Volto a dizer, este não é um assunto da igreja, porque a igreja é uma nação completamente diferente de qualquer outra nação existente na terra. A igreja, ela não tem aliança. O povo que foi comprado pelo sangue de Jesus e que pertence ao Senhor, não tem aliança com esses homens. Mas é a minha obrigação, eu recebi de Deus o encargo para poder me dirigir a você e falar essas palavras a você. Está entendendo? Para que você se converta. Para que você verdadeiramente entenda quem é o Senhor na sua vida. Você entende isso, meu irmão? Os tempos são difíceis, complicados. Não é tempo de você ficar correndo para lá e para cá como uma ovelha, como uma pessoa que não conhece absolutamente nem tomar uma direção correta para a sua vida. Então Deus me colocou aqui para me falar e gravar esse vídeo. Agora há pouco eu trouxe essa mensagem também aqui no estúdio da rádio, da emissora, a qual nós temos um compromisso também de anunciar a palavra. E para me dirigir a você, então. Então, voltando à questão do assunto, dessa falsa paz e falso documento que foi assinado, porque isso tudo aí é um engano, é uma fraude, porque não haverá paz. É claro que não haverá paz, porque Israel jamais vai abrir a guarda e querer dar aquilo que ela julga pertencente à herança de Deus para com Israel. Então haverá um conflito. Haverá um conflito. E esse conflito vai desencadear, então, a chave de todo o mistério, a qual Paulo se refere aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 3. Eu podia me referir aqui a várias mensagens, a vários versículos da palavra de Deus para você. Desde o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio fala sobre isso, o livro de Atos fala sobre isso, o profeta Naum fala sobre essa questão. É só você ler a Bíblia, meu irmão. Daniel fala sobre isso. Não tem paz nenhuma na terra. Quando eu falo isso para alguém, eu falo isso com os meus parentes, eles ficam meio que escandalizados, porque crer num profeta de dentro da própria casa já é complicado. E crer que estas coisas possam acontecer, mais complicado é, porque a carne não quer acreditar nisso. É ou não é? Por que eu estou trazendo isso para você? Porque Deus me deu esse encargo para trazer um despertamento para você. Para você não ficar aí de um lado para o outro, correndo atrás de um vento, dando murro no vento, no ar, como o apóstolo Paulo mesmo menciona, e ficar completamente enganado. Tá entendendo? E essa questão desta diplomacia toda que foi assinada lá entre os três, sabe o que Deus me levou a pensar e a meditar? Quando Herodes e Pilatos, no momento em que foram para crucificar o Senhor Jesus, a palavra nos diz que os dois eram inimigos. Os dois não tinham aliança nenhuma um com o outro. Mas no momento em que eles estavam prestes a trazerem a julgamento o Filho de Deus, a palavra fala que eles ficaram amigos. É o que acontece hoje. Israel está se unindo à Palestina, ao povo árabe, às nações árabes, para trazer à vida o anticristo. Porque crucificar o Criador é impossível, porque ele já é o Cristo glorificado. Será que você não entende isso, meu amigo pastor? Será que você vai continuar enchendo a sua igreja, enchendo a boca para falar essas besteiras? Eu ia falar outro nome, mas eu me contive. Será que você vai continuar usando o púlpito da casa de Deus, que aliás, casa de Deus somos nós. Isso aí é apenas uma instituição religiosa, com CNPJ, uma organização financeira, enfim, qualquer nome que você possa dar. Vai falar que eu estou, o pastor está julgando. Meu irmão, entenda como quiser. Amém? Igreja somos eu e você que estamos no corpo, no mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Isto é igreja, isto é o templo.
2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, 14, 15 e 16, lá fala que o Senhor nos fez morada do seu Espírito e santificou esta casa. Então vamos entender isso aí, meu irmão, para que você não seja pego ou que você não seja pego, desapercebido. Aliás, esse é um grande problema, né? Assim como uma mulher que está grávida, está prestes para dar à luz, aleluias, ela está prestes para dar à luz, primeiro ela sente o quê? As contrações, as dores, anunciando que está chegando o seu filho. Está entendendo? Então, para que o anticristo, para que o próprio Satanás engane a humanidade, ele está fazendo o inverso. Ele está usando um artigo, melhor dizendo, a palavra talvez me tenha fugido. Ele tem usado de situações para levar as pessoas exatamente o contrário. De que haverá uma paz, de que haverá uma mudança no planeta para melhor, e aonde que muitas pessoas e muitos líderes que estão talvez e que vão ouvir essa mensagem, que este vídeo vai chegar ao coração de alguém, Deus sabe, porque Ele me levantou e tem falado exatamente assim comigo, para enganar muitos, como tem enganado muitos. Jesus mesmo disse, meu irmão, que é para que o povo não fosse pego desapercebido, vigiai. Jesus manda você vigiar. Agora eu fico aqui pasmo, eu fico aqui perplexo de ver certas mensagens. Aliás, quando eu escuto algumas pessoas falando, se colocando na posição de ministros da casa de Deus, preocupados com congregação, se tem gente, se não tem gente, você está fora, filho. Você está completamente equivocado. Vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai ter uma vida de oração. Está entendendo, meu irmão? O apóstolo Paulo deixou muito bem claro, um homem que compreendia tudo acerca de Cristo, da graça, da lei, da circuncisão, da incircuncisão, o que é incircuncisão, o que é circuncisão, o que é estar em Cristo, o que é estar na lei. Os homens querem misturar tudo isso dentro delas mesmas. Hoje pela manhã eu falava com a minha mulher. Olha, tenham cuidado para não misturar. Tenham cuidado para não fazer uma mistura do que é de Israel e do que é da igreja. Tem muitos textos ali no Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, João. Ali Jesus estava se referindo, estava se dirigindo aos discípulos que eram judeus ainda. Eles só vieram se tornar igreja lá em Atos capítulo 2. As parábolas que Jesus usava era para trazer o ensinamento para os judeus, para a casa de Israel. E muitos irmãos hoje fazem uma tremenda confusão. Quer ver uma outra confusão? Outro dia eu estava meditando aqui e o Senhor falou claramente no meu espírito. Quer ver uma confusão? Mateus 24. Mateus 24, 14, onde fala: e este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Isso não é para a igreja. Jesus não disse isso para a igreja. E nem vai se completar, essa palavra não vai se completar dentro do período da igreja. Vai ler a palavra, meu irmão. Tem muitos pastores aí que afirmam categoricamente que 24, 14 de Mateus só vai se completar o arrebatamento quando este versículo se completar. E os 144 mil de Israel que darão testemunho para o mundo, para as nações, e as duas testemunhas que estarão presentes dentro de Jerusalém. Os irmãos não entendem nada. Então eu estou trazendo a palavra aqui para esclarecer a você. Eu fico vendo aí essas mensagens ridículas. Pastores que vão em canal de televisão para falar de casamento, para falar de vida conjugal, para falar de vida psicológica, querendo dar aula de psicologia dentro da igreja. Esses homens estão completamente enlouquecidos, desprovidos da verdade. E um dia, estas palavras que eu estou dizendo aqui, ela vai se manifestar de uma forma abrangente. E muitos verão
e crerão nessas palavras que eu estou trazendo aqui para você. Porque elas não são minhas. Essas palavras não são minhas. Essas palavras é do Senhor. Então, para nós entendermos aqui, para nós resumirmos aqui um pouco ao que nós estamos dizendo, é tempo de você despertar, buscar de Deus, falar, Senhor, eu quero conhecer a verdade. E não ficar aí, para lá e para cá, como ovelha desgarrada que não tem pastor. Jesus mesmo disse isso. Vamos entender a palavra, meu irmão. Vamos compreender a palavra como ela diz. Hoje, então, voltando à questão que eu estava falando com a minha mulher, eu falei, cuidado para que você não misture o que é de Israel do que é da igreja. As promessas para Israel é uma. As promessas para a igreja é outra. Está entendendo isso? Aquilo que o Senhor se dirigia aos profetas e aos apóstolos, aos principais da sinagoga, Jesus estava dizendo para Israel. E quando a igreja se tornou igreja, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio e derramou-se sobre todo o povo, ali, então, toda a carne, todo homem se tornou uma só língua, um só propósito. A igreja nasceu ali. E aí você pode perceber que Pedro já não se comportava mais como Simão, Paulo já não se comportava mais como Saulo, e os demais apóstolos não se comportavam como aqueles que tiveram sido chamados no momento em que Jesus os chamou ali naquela ocasião. Tá entendendo, meu irmão? Vamos entender. Outro dia eu virei para um rapaz, ele quer discutir sobre a questão de judaísmo, querem falar sobre a questão do nome verdadeiro de Jesus. A igreja é espírito, Jesus é espírito. E diz a palavra em João 4, versículo 23, 24, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu fui perguntar para ele, você é igreja ou você é judeu? Não sabe. Se você fizer essa pergunta para uma pessoa que quer dialogar, ou melhor, que quer questionar a verdade, ela não vai te responder nenhuma coisa nem outra. Porque judeu ela não é. Porque ela não nasceu em Israel e nem é descendente de Abraão. Eu não sou descendente de Abraão. E eu não nasci em Israel. Eu nasci em Cristo. A palavra fala, aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Eu nasci e estou em Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Esta é a grande diferença. Jesus fez uma aliança comigo no seu sangue eterno. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Agora, para aqueles que estão na lei, como Israel está na lei, e como muitos que querem viver a lei, estão sob condenação, estão sob juízo. Então não vamos misturar as coisas. Eu falei para minha mulher, olha, cuidado, porque senão você fica confusa. Vai ficar confusa como muitos têm ficado confusos. Traz uma dificuldade de entendimento, porque as pessoas não entendem para quem certas determinadas falas. Tá entendendo, meu irmão? Uma coisa que me chamou a atenção outro dia, eu estava lendo aquela passagem de João, aliás, sobre a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, do Pai Nosso. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Veja bem, ali é uma oração extremamente de princípio judaico. Porque a salvação é pela graça. Não depende de eu fazer qualquer coisa ou praticar qualquer coisa relacionada à lei para que eu seja salvo. Tá entendendo? Então, os homens confundem as coisas. A igreja, nós que nascemos de Cristo, nós que estamos em Cristo, por isso a palavra fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estar em Cristo é um privilégio. Estar em Jesus é um privilégio, é um prêmio que Deus deu pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade. E tem muitos pastores aí que estão querendo trazer Israel para dentro da congregação. Tem muitos querendo celebrar Páscoa, querer celebrar os princípios do judaísmo. Meu irmão, se você estiver praticando essas coisas como igreja, você está completamente cego. Deus nos chamou para você trazer elementos de Israel, princípios de Israel para dentro da igreja.
Se fosse assim, Jesus não confrontava com os fariseus, porque os fariseus questionavam a integridade, a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus confrontava com aquilo que para eles a lei era extremamente rigorosa. Então, voltando à questão, só para nós encerrarmos aqui, eu vou estar gravando outros vídeos aqui, para nós encerrarmos sobre esta questão do Tratado de Paz que foi assinado, você deve ter acompanhado, ao invés de você ficar assistindo novela, ao invés de você ficar assistindo aí notícia de coronavírus, você deveria se informar para que você possa alertar o povo, porque nem todos que estão dentro da sua congregação, pastor, pastora, bispo, bispa, sei lá que nome que você leva, nem todos que estão aí dentro vão viver uma vida com o Senhor. Tá entendendo? Isso não é um julgamento. Isso é a Bíblia, é a palavra. A palavra fala que 2 estarão no mesmo lugar e um será tomado e outro será deixado. Ou seja, muitos que estão dentro da casa de Deus não tem nada a ver com Deus. Agora, não sou eu quem vou fazer a separação. Não sou eu quem vou tirar o joio do meio do trigo. Agora, acorda. Você que é um Lázaro, acorda. O Senhor está dando uma ordem para você. Venha, saia. O Senhor está te chamando. Você que se diz um pastor, está cego. Outrora, muitos tempos atrás, também eu achava. E muitas coisas Deus abriu os meus olhos, meu irmão. Isso que você está ouvindo é a palavra de Deus. Não tem amor, não? Ô pastor, não tem amor essa palavra? Claro que tem amor. O que não teria amor é eu ficar te enganando, um falso, trazendo para você uma falsa expectativa que não vai existir. Tá entendendo, meu irmão? Então, voltando à questão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando disserem a paz e segurança, virá uma repentina destruição. Coronavírus, pandemia, tudo isso que você tem ouvido aí, está escutando por aí, isso tudo aí, meu irmão, isso é nada. Isso é fichinha. Isso aí, meu irmão, é apenas uma forma de Satanás, do próprio anticristo, arrumar o seu palco, o seu palanque. Então, oxalá que você esteja em Cristo, que realmente você tenha essa convicção de que você está em Cristo, que você é um nascido da água e do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, por isso que ele tinha que nascer de novo. Porque Nicodemos queria trazer os 2 princípios para dentro da casa de Deus. O princípio religioso, o princípio dos fariseus, com os princípios da igreja. Negativo. Jesus disse, tem que nascer de novo. Então presta atenção, meu irmão, para que você não pegue aquilo que é uma fala do próprio Cristo para Israel. Os discípulos, naquela ocasião, não era igreja. Amém? Não era igreja. Ele veio se tornar igreja lá em Atos. Ali o Senhor estava tratando com o seu povo, com a sua casa. Ele disse, eu vim para os meus. Ele estava se referindo a Israel. Aí eu vim me tornar igreja quando o Senhor, ele me enxertou, aleluia, amém? Na própria videira. E ele me deu a conhecer o seu nome, me batizou com o seu Espírito, e hoje eu sou a igreja. Fui comprado com o sangue de Jesus. Eu sou igreja. Eu não sou judeu, eu não sou descendente de Abraão, eu não sou Israel, eu sou igreja. E você, quem é? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua oportunidade, que você está ouvindo essa palavra. Em poucos momentos, daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, minutos talvez, eu estarei colocando e publicando outro vídeo para você. Publique, espalhe, anuncie a palavra de Deus. Essa palavra liberta. Essa palavra cura, para que você não fique enganado pelas falsas doutrinas. Cheio de costumes, as congregações estão cheias de costume. Não pode fazer porque o irmão está em pecado, a irmã está em pecado, porque o fulano não casou, porque o Beltrano não está... Que é isso, meu filho? Você não conhece a palavra, não. Você nunca leu a palavra. Você nunca esteve assentado no poço, igual Jesus esteve com a samaritana. Vai ler a palavra. Vai ter uma vida de oração. Vai ter uma comunhão com o Espírito Santo. Aí você vai saber verdadeiramente quem é você. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um excelente e glorioso dia na presença do Senhor. Daqui a pouco, em breve, voltaremos com outras mensagens. Em breve nós estaremos ao vivo aqui através do nosso estúdio. Como eu disse, estamos aqui no nosso pequeno recinto de gravação e eu estarei falando com você algo muito especial, como Deus tem falado e está falando com você agora.
não haverá paz sobre a terra. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Amém? Você só vai encontrar paz em Jesus Cristo. Tenham um excelente dia, a paz do Senhor. Amém.